A trajetória que eu percorri no sentido de me envolver com o ensino técnico, com o ensino profissional, remonta à minha infância aqui em João Pessoa. Desde quando eu era criança e adolescente, a minha família tinha uma fábrica de Guaraná, Guaraná Dória, aqui em João Pessoa, e a indústria nacional, principalmente a indústria local, regional, como é da Guaraná Dória, sofria muito em relação às multinacionais, como a Antártica, Brahma, e meu pai sempre questionava as proteções governamentais às indústrias internacionais, multinacionais, em detrimento das indústrias locais, regionais. Isso foi me sensibilizando muito e, posteriormente, também fui começando a colocar esses problemas no nível do questionamento crítico e político. Um dos fatores que contribuíram muito foi meu ingresso no Liceu Paraibano, onde eu vivi os tempos do início da ditadura brasileira e participava de reuniões, manifestações políticas, inclusive a nossa residência foi o local de edição de manifestos que nós distribuímos nos movimentos grevistas, nas passeatas estudantis contra o imperialismo, contra o capitalismo, que foram muito importantes e depois foram completamente massacrados com o AI-5 a partir de 1968. Esse local onde a gente fazia a edição dos panfletos para distribuir nas greves, nas manifestações dos estudantes, a gente chamava o Pulo da Rã. Eu casei muito cedo e meu marido e eu participávamos dessas manifestações. Logo em seguida, com o AI-5, o Brasil, particularmente João Pessoa, sofreu uma repressão muito séria que se sentia na vida cotidiana das pessoas com muito mais vigor do que em outros estados do Brasil, eu imagino. Nós vivíamos, na época em que a repressão aqui foi acirrada, depois do AI-5, nós vivíamos numa casinha pequena, onde hoje é a casa do governador. Então tinha uma casa grande onde ficava meu sogro e minha sogra, e tinha uma casa pequena onde ficávamos eu e meu marido. Nessa casa pequena tinha um quartinho que nós então fazíamos a reprodução de panfletos para os movimentos sociais. Isso quando eu estava estudando no Liceu Paraibano. Foi muito importante, sim, Sandra, a mudança da escola privada para a escola pública, porque no Liceu Paraibano tive a oportunidade de conviver com vários colegas, homens e mulheres, que eram críticos do sistema monopolista, e isso repercutia muito em mim a partir do que eu tinha vivido na minha própria família em relação ao capital monopolista, ao monopolismo na área da indústria, por parte de certas companhias, em detrimento da indústria nacional. Então, isso repercutiu muito e favoreceu esse desabrochar para a política, a escola pública. Então, quando eu fui para a escola pública, evidentemente que essas questões afloraram e se juntaram no desabrochar, que era tanto crítico em relação ao capitalismo monopolista, quanto crítico em relação ao favorecimento de certos interesses em detrimento dos interesses das maiorias. Então, isso foi um momento muito importante na minha vida, na minha trajetória acadêmica, na minha trajetória, vamos dizer, de vida, desde que eu comecei a estudar no Liceu Paraibano. E eu, como orientadora de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, sempre rebati essa expressão mão de obra. Eu acho que os trabalhadores não devem ser reduzidos à mão de obra,
nunca aceitei essa expressão, mas aos trabalhadores qualificados ou não qualificados. A evasão é outra forma de desigualdade existente. Porque o que aconteceu? Eu estudei o curso de formação de tecnólogo no mestrado e toco na questão da desigualdade manifesta pela dualidade escolar, um pouquinho que eu estava conhecendo Gramsci naquele momento. Então, para aprofundar esse problema da organização da escola na sociedade capitalista, então eu vou mais adiante no doutorado. Então eu vou estudar melhor Gramsci, a concepção de Gramsci sobre a escola e a dualidade não como uma dualidade estrutural, como se fala muito aí, uma dualidade da estrutura capitalista, não, porque não é bem assim que Gramsci trata o problema. Ele trata o problema de uma forma mais delicada, mais rica. Não é uma dualidade estrutural do capitalismo, ele trata o problema como uma dualidade política. Antes de 1961, nós tínhamos vários ramos da formação de nível médio, contabilidade, até o magistério, etc., que não davam acesso ao ensino superior. E tínhamos os cursos que davam acesso ao ensino superior. Eu não vi ainda até então a existência de problemas de abandono, de evasão na escola técnica de nível médio. O que nós conhecíamos no Brasil era muito badalado, muito divulgado pelo Cláudio de Moura Castro, que dizia que as escolas técnicas federais serviam aos interesses dos estudantes de classe média e média alta, porque eles faziam curso técnico para poder ascender à universidade e nunca faziam o relatório final, nunca faziam o estágio nas empresas, porque o que interessava os estudantes era a qualidade do ensino oferecido pelas escolas técnicas federais. Então, quando vai democratizando o acesso ao ensino técnico de nível médio, ao mesmo tempo vai aumentando o problema da evasão, não pelas razões alegadas por Cláudio de Moura Castro, mas por outras razões que estavam submersas, dada a seletividade que existia nas escolas técnicas federais. O que mostra a nova realidade? Com a democratização do acesso ao ensino técnico nível médio, a evasão aumenta, e não só por razões de fazer um curso superior, como era nas escolas técnicas federais, mas por vários outros motivos, ou vários outros fatores que estão associados a essa evasão, que aí nós nos debruçamos com nosso grupo, nossa equipe, para entender esse fenômeno, para saber por que acontecia, porque se era tão difícil fazer um curso técnico de nível médio, quando o acesso ao ensino técnico de nível médio se torna mais possível com as vagas que são abertas, por que acontece a evasão? Então, esse era um novo fenômeno que não existia na realidade brasileira e que, de certa forma, por ter iniciado o grupo de pesquisa, o nosso grupo foi pioneiro nos estudos sobre evasão. O problema da evasão tem um outro autor muito interessante, Laplante, que ele foi até convidado por mim para participar de um colóquio no Instituto Técnico Federal do Maranhão, que ele fala que a evasão pode começar aos 5 anos de idade, quer dizer, ou antes mesmo, na escola, como começar desde a escola da creche, porque não é um problema de causa e efeito, são vários fatores que vão fortalecendo uma escolha, um caminho, que não é uma escolha isolada, não é uma escolha pessoal, porque quem abandona a escola, quem sai da escola, quem não conclui os estudos, fez uma escolha, decidiu que não vai continuar, fez uma opção. Mas essa opção não é uma opção
imediata, não é uma opção que acontece por acaso, ela é resultado de um movimento, de um processo, de um conjunto de fatores que contribuem para que a pessoa resolva abandonar os estudos. Então, não se pode tratar como causa e efeito. Por exemplo, o aluno não gostava do professor, então isso leva ele a abandonar. Ou então, o aluno tinha problemas de perseguição na escola, resolve abandonar. Não é assim. Porque muitos alunos, muitos estudantes passam pelos mesmos problemas e não abandonam a escola. Outros abandonam assim que esses problemas se tornam mais fortes na vida dele. Mas não é uma questão de causa e efeito. É um conjunto de fatores que vão se fortalecendo na vida dele e que contribuem para culminar. Na verdade, a evasão é um processo que contribui para culminar no abandono da escola. Tem alguns autores que falam mesmo explicitamente de estudos que os professores levam à evasão. Por quê? Porque com esses estudos sobre a eficácia da escola, se a escola tem um índice de evasão alto, ela perde a valoração na eficácia. Então é melhor que os alunos que têm problemas saiam logo para a eficácia da escola ser mantida com uma valoração alta. Então, há, de certa maneira, um movimento de expulsão do aluno para que se mantenha a valoração da escola. Nós, na nossa pesquisa, não diferenciamos evasão de abandono. Evasão e abandono, para nós, significava a mesma coisa. Sair da escola, deixar a escola, sem concluir o curso. Isso aí, eu sei que existe uma diferença, existe entre o INEP e outras instituições, mesmo até para fazer as estatísticas sobre evasão ou abandono. Nós não diferenciamos, o que nós estabelecemos foi a saída da escola prematura do aluno sem concluir o seu curso é um abandono, é uma evasão. É verdade que a evasão se tornou como conceito mais difundido a partir dos estudos que nós trouxemos também do grupo de pesquisa internacional, esse grupo do qual participam pesquisadores da Inglaterra, da Austrália, do Canadá, vários pesquisadores também da Itália, sobre evasão. Então, o problema maior, quando estuda evasão, é o seguinte: como vamos resolver? Como nós vamos tentar fazer com que esse aluno não saia? Porque a melhor estratégia em relação à evasão é agir no sentido de evitar que ela aconteça. Todos os estudos sobre evasão internacionais são consensuais a respeito da melhor estratégia sobre evasão: evitar que ela aconteça. Bom, tem milhares de formas de evitar. Agora, o problema maior não é evitar a evasão. Uma vez que ela aconteceu, como trazer o aluno de volta para a escola? Esse sim é o problema sério. A evasão tentou-se evitar que ela aconteça, ela aconteceu. E agora? O que a gente faz? É uma organização de cidadãos e cidadãs da sociedade civil. Isso é muito importante para garantir a nossa autonomia de decisão em relação às diretivas que são apresentadas para políticas que resultem no abrandamento desse problema da evasão. Resolver o problema da evasão de um modo abrupto não tem como, mas começar a atuar no sentido de que ele seja reduzido, ele seja solucionado, é possível sim, se houver interesse em políticas públicas que atuem na direção de realmente evitar o abandono da escola. O que a ABAPEV tem como papel principal é desenvolver essa crítica
as metodologias apresentadas pelo governo como as políticas que são aquelas que devem ser feitas. Então, não podemos fazer pesquisa só porque tem dinheiro, ou mesmo que façamos e não tenhamos outras alternativas, que façamos de um modo crítico, de um modo que não se submeta à diretiva unicamente do governo. Por exemplo, permanência e êxito. Ora, a ideia de permanência e êxito é justamente excluir a evasão. Onde é que fica a evasão? Como é que vai estudar a evasão? Porque a permanência é uma forma de êxito também. Porque se o aluno permanece na escola e vai até o final dos estudos, ele vai ter o chamado êxito, ele vai concluir. Se ele não permanece, ele abandona. O que a escola então vai fazer em relação a quem não permanece? Quais são as políticas para evitar a evasão? Quais são as políticas para manter o aluno na escola? Para evitar que ele abandone a escola. Então, eu acho que essa política permanência e êxito obscurece o problema da evasão. Esse negócio de permanência e êxito é uma invenção daqui. Como é que, se eu não enxergo o problema da evasão, eu vou tratar dele sem me esclarecer sobre como ele pode acontecer? Esses dois termos, permanência e êxito, que são quase a mesma coisa, contribuem, na minha opinião, para excluir o tratamento mais sério e mais cuidadoso com o problema da evasão. Por isso que eu acho, Sandra, que uma das dimensões fortíssimas da nossa associação, da ABAPEV, é encorajar os professores a questionarem as diretivas políticas, principalmente nesse momento que vivemos agora. Questionar, mas o questionamento não nasce do nada. O enfrentamento do problema da evasão requer coragem para enfrentar as políticas, requer estudo, requer investigação, requer um exame, uma análise das experiências mundiais no tocante ao assunto, apropriação de experiências e de conceitos elaborados para enfrentar o problema e independência em relação às diretivas governamentais. Reunir tudo isso numa comunidade de professores não é fácil. Daí que eu vejo, nesse sentido, o papel da ABAPEV, que é criar condições para essa independência intelectual e essa independência também na ação política para mudar o quadro de evasão hoje existente na sociedade brasileira.